Meus irmãos, a Bíblia nos informa que João Batista era o maior homem dentre os nascidos de mulher. E isso não era uma opinião de amigos, mas era o diagnóstico do próprio Senhor Jesus. Ninguém alcançou o patamar tão elevado. João Batista era uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fechou o Antigo Testamento e abriu o Novo Testamento. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é nos apresentar João Batista. E ao fazê-lo, ele adota o seguinte método. Ele parte do geral para o particular, do império para a província, trazendo para nós um diagnóstico do cenário político e do cenário religioso, em que apareceu e surgiu João Batista. Eu preciso da sua paciência para gastar um pouco mais de tempo nessa introdução, porque ela envolve um aspecto histórico importantíssimo para entendermos esta passagem. Ele começa então retratando o cenário político do império para a província. Ele diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Você nota em Lucas 2:1 que quando Jesus nasceu, quem governava o império era César Augusto, que sucedera Júlio César. Mas agora, quando João Batista é levantado para Jesus dar início ao seu ministério, quem governa o mundo é Tibério César, que é sucedido por Calígula, que é sucedido por Cláudio, que é sucedido por Nero, que é sucedido por Tito Flávio, por Vespasiano, por Domiciano e por Galba, onde se encerram então os registros do primeiro século. O Império Romano era um império truculento. Tanto é fato que a descrição de Daniel 2, naquela grande imagem que o Nabucodonosor viu no seu sonho, o Império Romano era representado pelas pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Era um império truculento. O cenário mundial era um cenário de opressão, de conquista, de domínio dos povos, das nações. Mas aí ele vem para o cenário da província e tem uma informação curiosíssima. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia. Bom, vamos gastar um pouquinho de tempo para entender melhor. Quando o Antigo Testamento encerra, por volta do ano 400 a.C., Israel está sob o domínio do Império Medo-Persa. Ele foi para a Babilônia, sob o domínio do Império Babilônico, mas quando retorna, quem domina o mundo é o Império Medo-Persa. Esse império caiu nas mãos do Império Grego. E o Império Greco-Macedônio espalha para o mundo a cultura helênica, a cultura grega, e a língua universal, talvez o inglês de hoje, a língua grega, para o mundo inteiro. Mas com a morte precoce de Alexandre o Grande, não tendo ele herdeiro para o trono, o Império Greco-Macedônio foi repartido e dividido entre 4 grandes generais. Israel ficou ora sob o poder dos Ptolomeus do Egito, ora sob o poder dos Seleucidas da Síria. E foi nesse período que acontece uma guerra, porque no período Seleucida, Antíoco Epifânio sacrifica um suíno no altar do templo, e então Judas Macabeu, Matatias Macabeu entram nesta batalha e vencem esta batalha, instaurando em Israel o governo da família Asmoneia. Foi também nesse tempo que se faz a mais importante tradução do Antigo Testamento para o grego, versão que nós todos conhecemos como Septuaginta. Pois bem, amados, quando chega o ano 63, Pompeu conquista essa região. E então Israel passa a ficar debaixo do domínio do Império Romano.
E ele constitui Antípater como rei desse território chamado Israel. Com a morte de Antípater, assume o governo como rei, concedido pelo imperador e pelos senadores de Roma, Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande, que chamamos também de Herodes I. O Novo Testamento fala de 4 Herodes, às vezes a gente fica um pouco perdido porque não menciona os detalhes, mas você tem o Herodes I, que foi o Herodes que mandou matar as crianças de Belém. Você tem o Herodes Antipas, que é esse Herodes mencionado no verso 1, que é o tetrarca da Galileia, filho de Herodes I. Você tem o Herodes Agripa I, aquele que mandou matar o apóstolo Tiago e prender Pedro em Jerusalém. E você tem o 4º e último Herodes, que é o Herodes Agripa II, aquele que disse para Paulo em Cesareia: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Vou falar um pouco sobre Herodes o Grande para entender bem isso aqui. Herodes o Grande foi o grande empreendedor de Jerusalém ou de Israel. Tudo que é grande, que existe lá, praticamente foi ele que fez. Foi ele quem ampliou e embelezou o templo, tornando-o maior e mais magnificente do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem criou construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus no ano 70, quando a cidade foi conquistada pelos romanos. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia. Ele era um grande construtor, um grande empreendedor, mas ele era um homem mau e perverso, muito cismado e com medo de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, Herodes o Grande casou-se 9 vezes. Herodes o Grande, logo que assume como rei, ele manda matar mais da metade do sinédrio, para dizer que ele mandava. Dentre as muitas esposas, a preferida dele era chamada Mariana, procedente da nobreza, e ao casar-se com ela, ele manda matar todos os nobres da família da mulher, com medo de que eles pudessem tomar-lhe o poder. Antes disso, a sua sogra Alexandra rogou-lhe para nomear Aristóbulo, um jovem de 17 anos, como sumo sacerdote, e ele o fez. Como o menino estava indo bem no seu trabalho, ficou com ciúmes e mandou matá-lo. A sogra foge para o Egito, com medo dele, e ele manda seus emissários para o Egito e mata a sua sogra. Quando ele retorna dessa carnificina, César Augusto chama Roma para lhe dar uma descompostura, afirmando: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo de Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, dela conspirar contra ele na sua ausência, mandou matar a chamada esposa preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos para Roma para estudarem. Salomé, sua irmã, que era do mesmo estofo moral dele, disse para ele: os meninos, quando voltarem de Roma, estarão mais aptos para governar que você. Ele não titubeou, mandou matar os próprios 2 filhos. Agora você vai entender um texto da Bíblia que é difícil de entender. Lá em Mateus 2, diz que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, fazendo uma pergunta: onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz o texto que Herodes se alarmou, bem como toda Jerusalém. Como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade fica empolvorosa por causa de uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia do quanto esse homem era mau, perverso, sanguinário, e como ele não suportava a ideia de que alguém pudesse concorrer com ele no trono. É por isso que ele mandou matar as crianças de Belém ao redor até 2 anos. Quando Herodes o Grande adoeceu para morrer na estância hidromineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele que no dia da morte dele, ela mandasse matar pelo menos um nobre de cada família rica de Jerusalém, porque queria ter choro e lágrimas no seu funeral. Eu quero dizer para você que os poderosos também morrem. E ele morreu. Quando ele morre, o território de Israel é dividido em tetrarquias. Tetrarquia é o governo de uma 4ª parte. E então você vai notar aí um fato, e é por isso que eu estou chamando a atenção para isso,
que você vai ver 3 filhos de Herodes: Herodes, tetrarca da Galileia; Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites; Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas na Judéia você não vê um filho de Herodes, mas você vê Pôncio Pilatos. O que aconteceu? Quando você vai para Mateus 2, a informação está lá, versículo 22. Quando José e Maria, fugindo para o Egito, por orientação divina, com o infante Jesus, recebe a notícia que aqueles que atentavam contra a vida do menino estavam mortos. Então, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. O que está acontecendo aqui? O tetrarca da Judéia, para formar esse quarteto do verso 1, era Arquelau. Só que Arquelau era um homem tão mau, tão virulento, que quando ele começa a governar na tetrarquia da Judéia, os judeus não suportaram, e pediram para Roma: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. E Roma aproveita o gancho para botar o pé na Judéia, para botar o pé em Jerusalém, porque até então o governo de Jerusalém ou de Israel estava debaixo desta família herodiana, a família Idumeia, descendentes de Esaú. E então Arquelau foi tirado do poder, e Roma coloca lá um preceptor, coloca lá um governador. Pilatos não é o primeiro, é o 5º, mas aqui está este homem, Pôncio Pilatos, governando na Judéia. Você sabe que Pôncio Pilatos era um homem violento. Certa feita ele mandou matar galileus que vieram e misturou o sangue deles com seus sacrifícios. E aí você vai ler o relato do versículo 1, e você vai ver 3 filhos desse Herodes o Grande, homens maus, homens perversos. E esse Herodes aqui é o Herodes que Jesus chamou de raposa, que mandou prender João Batista, escarneceu de Jesus no seu julgamento. O que eu estou querendo trazer aqui hoje? É que a intenção de Lucas é mostrar para nós que o cenário mundial e o cenário regional da política era o pior possível. Eram homens maus, que estavam governando o mundo. Era sombrio o cenário. A crise não é nova, ela é antiga. Agora talvez você possa pensar: bom, mas quem sabe então a religião seja uma exceção, e você possa ter uma espécie de esperança de que na religião uma coisa vai melhorar, vai mudar o cenário político. Mas veja comigo, está escrito no verso 2, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Há uma excrescência aqui, porque não existiam 2 sacerdotes, sumos sacerdotes, era um só. Mas a religião estava prostituída. A religião estava fermentada pelo levedo da apostasia e da corrupção. Para vocês terem uma ideia, dos anos 37 ao ano 26 depois de Cristo, 37 a.C. a 26 depois de Cristo, foram levantados 28 sumos sacerdotes. Ou seja, não havia esperança no mundo político, não havia esperança no mundo religioso. O cenário era sombrio, era pessimista. Mas aqui está um ponto, irmãos, que para mim é da mais alta importância. Quando você acha que a coisa está perdida, quando você olha para o cenário político e religioso, você fica com o coração abatido, Deus entra na história e vira a mesa da história e muda o placar do jogo. Deus é especialista em virar a mesa da história. Deus é especialista em reverter o placar do jogo. Deus é especialista para criar um fato novo e trazer esperança para a história. Quem está no trono é Deus, quem governa é Deus, quem dirige a história é Deus, quem leva a história à consumação é Deus. Porque está escrito no verso 2, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima, onde ficava o seu palácio, não veio aos sumos sacerdotes Anás e Caifás em Jerusalém, não veio a Galileia com Herodes Antipas. A palavra de Deus veio a João,
Filho de Zacarias no deserto, não veio no palácio de Roma, nem no templo de Jerusalém, veio a João no deserto. Isso ensina para nós que não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se numa grande catedral, não importa se num templo de chão batido, não importa se debaixo de uma árvore, não importa se num deserto, se a palavra de Deus vier, as multidões fluirão para ouvir a palavra de Deus. Então, querido pastor, não fique desanimado não, se você é pastor de uma pequena congregação, se você é pastor de uma pequena cidade, se você é pastor de uma pequena vila, se você é pastor de uma região rural, se Deus lhe der a sua palavra, as pessoas virão e as pessoas serão impactadas por essa palavra. Agora notem mais, a dinâmica deste homem, verso 3, este é um homem estranho, que se veste de maneira estranha, que se alimenta de maneira estranha, que prega num lugar estranho, mas está escrito que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso para mim tem uma lição magnífica, porque quando você olha a Bíblia, os profetas, o precursor do Messias, o Messias, os apóstolos, eles foram homens que pregaram fora dos portões, fora das quatro paredes. A agenda da igreja é centrífuga e não centrípeta. É para fora e não para dentro. A igreja deve ir lá fora onde as pessoas estão. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastavam mais as solas dos seus sapatos e nós gastamos mais o assento dos nossos bancos. E João Batista está nos ensinando a dinâmica do ministério. Mas vejam vocês, que entre Malaquias e João Batista tem 400 anos, que ninguém escuta a palavra de Deus. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos veio a palavra de Deus a João. E o que ele fez? Está escrito no verso 3, que ele passou a pregar batismo de arrependimento para remissão de pecados. Você poderia dizer, ô João, mas você tem que ir devagar, pegar mais leve, porque o povo não está acostumado em escutar. É preciso, primeiro, adequar o seu auditório para que eles não se sintam constrangidos com a mensagem tão contundente. Já começa a pregar sobre arrependimento? Isso é muito contundente. Só que João Batista não era um profeta da conveniência. João Batista não gastava tempo com amenidades. João Batista não era um alfaiate do efêmero. João Batista era o escultor do eterno. João Batista começa a mostrar que não tem perdão onde não tem arrependimento, não tem salvação onde não há mudança de mente, de coração e de vida. E diz o texto que ele não tira essa mensagem do seu próprio coração. Ele não prega da sua cabeça. Ele não inventa um estilo de mensagem. Quando ele abre a boca para pregar, porque recebe a palavra do próprio Deus, a palavra de Deus veio a ele não tira essa mensagem do reservatório do seu próprio coração, ele se volta para as escrituras, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, ele se volta para a Bíblia, ele se volta para as escrituras, e meus amados irmãos, isso é da mais alta importância para nós. O pregador não é a fonte da mensagem, o pregador não é a origem da mensagem, o pregador não prepara a mensagem, ele entrega a mensagem, ele é servo da mensagem, ele não prega ideias suas, ele prega a palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Agora notem, que João Batista nos é apresentado no verso 4, como engenheiro de trânsito do reino, porque está escrito assim, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa declaração aqui tem a ver, como pano de fundo,
o fato de que nos grandes impérios da época, desde os antigos, egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, greco-macedônio, romano, quando o rei ou o imperador ia às províncias mais longínquas, não tendo estradas adequadas para sua comitiva real passar, ele mandava os engenheiros de trânsito na frente, preparando estradas, abrindo caminhos. Pois João Batista é o engenheiro de trânsito do reino de Deus. Ele não está falando de estradas, ele não está falando de topografia, ele está dizendo uma coisa sublime: a única maneira de Deus se manifestar ao mundo é quando a sua vida, quando a minha vida, quando a nossa vida, essa estrada pavimentada para o Senhor se manifestar. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quassis Abantu na África do Sul, onde aconteceu um dos maiores avivamentos do século XX, em 1966. Ali visitei um templo, pastor Josué, numa fazenda, para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro indo ali ver o que Deus estava fazendo. Os cegos viram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quando eu fui lá, fiquei impactado, porque eles não dão a mínima ênfase aos milagres propriamente dito, mas eu vi ali um ar tomado pela presença de Deus. Eu vi ali o perfume da piedade. Eu vi ali a glória de Deus estampada naquele lugar. Então perguntamos para o pastor Erlo Stig, o instrumento que Deus levantou para aquele avivamento: pastor Erlo, o que é avivamento? E ele respondeu para nós: avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. Queridos pastores, a vida do pastor é a vida do seu ministério. A vida do líder é a vida da sua liderança. Se a nossa vida, como líderes, como pastores, for uma estrada aberta para o Senhor se manifestar, então nós haveremos de ver milagres da providência e da graça de Deus acontecendo em nosso meio. Quando a palavra de Deus é pregada, ela produz uma transformação radical. Confira comigo, por favor, o versículo 5. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. O que é um vale? É uma depressão, é uma caverna, é um lugar lúgubre, escuro, sombrio. Há muitas coisas ocultas, escondidas, sombrias, nas cavernas da nossa alma. E para que o Senhor se manifeste, esses vales vão ter que ser aterrados. O que é um vale? Um vale separa 2 montes, é tudo aquilo que separa uma pessoa da outra, é a mágoa, é o ressentimento, é a amargura, e talvez um dos pecados mais presentes na vida da liderança evangélica brasileira é o pecado da mágoa. E para que Deus se manifeste, é necessário que esses vales sejam aterrados. Mas diz o texto que os montes de outeiros precisam ser nivelados. O que é um monte? Fala de incredulidade. E diz a Bíblia que Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade. O que é um monte? Fala de soberba, de altivez, de arrogância. Onde tem soberba, onde tem vaidade, onde tem altivez de espírito, aí o Senhor não se manifesta, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O texto está dizendo que os caminhos tortuosos serão retificados. E caminho tortuoso fala de vida dupla, fala de hipocrisia, fala de ser uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa acolá, de ser um homem no púlpito, e outro no casamento, e outro no trabalho, e outro na rua, e outro nos seus relacionamentos. A Bíblia diz que a nossa vida tem que ser reta, tem que andar na luz. Mas o texto diz que os caminhos escabrosos serão aplanados. A palavra escabroso no grego significa fora do lugar. O que está fora do lugar? Na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Talvez a sua vida devocional. Há poucos dias um pastor me ligou e disse: pastor Hernandes, eu me tornei apenas um fabricante de sermão e nada mais. Meu ministério está no piloto automático. Eu prego toda semana, isso não mexe mais comigo. Eu leio a Bíblia como um profissional. Eu já não tenho mais paixão por aquilo que eu faço. E quantas pessoas que estão hoje apenas vivendo o ministério, empurrando o ministério,
sem qualquer prazer, sem qualquer deleite, sem qualquer paixão, sem qualquer brilho nos olhos, sem qualquer coração aquecido. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, nós precisamos retificar esses caminhos que estão fora do lugar na nossa vida. Qual é o resultado? Um grande avivamento, conforme relatado no versículo 6. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Deus quer se manifestar e há de se manifestar, mas cabe a você, cabe a mim, cabe a nós preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Agora notem, queria olhar aqui com você a abrangência do ministério de Jesus, a abrangência do ministério de João Batista. Veja comigo aí o verso 7, dizia ele, pois as multidões. Versículo 12, foram também publicanos. Versículo 14, também soldados. Por que eu quero destacar isso aqui? Eu tenho lido, pastor Cláudio, sobre alguns especialistas em crescimento de igreja. E eles dizem assim, uma igreja para crescer, ela precisa ser uma igreja homogênea. Por exemplo, eu quero plantar uma igreja de classe média. Então vou começar um trabalho ao lado de um grande condomínio. Talvez um condomínio de luxo. Ou se não, eu quero começar uma igreja um pouco mais intelectualizada. Vou plantar uma igreja perto de uma grande universidade. Quero ter lá dentro os professores, os alunos. Outros não, eu quero começar uma igreja, plantar uma igreja, mas eu vou fazer opção pelos pobres, num bairro carente. Eu não vejo isso na Bíblia. Irmãos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta ao lado do homem mais pobre e não há nenhuma diferença entre eles. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar com honra. Deus não olha o homem como nós olhamos, Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha o diploma universitário, Deus não tem opção nem pelo rico nem pelo pobre, Deus tem opção pelo ser humano, carente da graça de Deus. A igreja é lugar de gente rica, é lugar de gente pobre, Deus olha todos nós como iguais, iguais. É por isso que as multidões estão lá, é por isso que os soldados estão lá, é por isso que os cobradores de impostos estão lá, todos estão lá ouvindo João Batista, e não há diferença entre eles. Agora notem, a pregação de João Batista, meus irmãos, é contundente, extremamente contundente. Para uma geração hipersensível como a nossa, talvez diríamos, é politicamente incorreto pregar como ele. E eu quero trazer à baila 5 alertas da pregação de João Batista. A primeira delas, o perigo mortal da hipocrisia. Olha o verso 7 comigo. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Eu fico escandalizado com João Batista. Tem 400 anos que ninguém prega. Aí depois de 400 anos, o cara levanta para pregar e chama o auditório dele de raça de víboras. É chocante isso. Eu acho que se nós, pastores, aqui presentes, fôssemos adotar essa metodologia, nós ficaríamos sozinhos. A pergunta é por que ele está fazendo isso? Talvez é fundamental olhar o contexto, porque Mateus 3 vai nos informar por que ele está dizendo isso. Versículo 7, está escrito, é um texto paralelo. Vendo João, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras. A grande pergunta é, quem eram os fariseus e quem eram os saduceus? Para entendermos o que João está falando aqui. Bom, o contexto que você nota no Novo Testamento ao ler os evangelhos é que você tem uma resistência já de início aos fariseus. Eram hipócritas, gostavam de holofotes,
faziam propaganda da sua espiritualidade. Adotavam um verniz religioso para impressionar as pessoas. Perseguiram o ministério de Jesus. Mas não foi sempre assim, não. Irmãos, a história dos fariseus era uma história belíssima. Os fariseus, quando surgiram como um movimento de reforma e reavivamento, para resistir à influência terrível, perigosa da cultura helênica, da cultura grega. Foi um momento de contracultura, porque a cultura grega era contrária à fé cristã, era nociva à fé cristã. E nós precisamos estar atentos, porque a influência do mundo quer tantas vezes abafar a voz da igreja, quer destruir a ética da igreja, a teologia da igreja, e precisa existir um grupo de resistência, de não conformismo, de levantar a bandeira da reforma. Não, nós temos compromisso, é com a palavra de Deus, não é a cultura que vai determinar o que cremos, não, é a palavra de Deus, e ela não é nova, ela não é velha, ela é eterna, ela é imutável, e é a palavra de Deus que nós vamos continuar obedecendo, e não o que os homens pensam, os clichês da sociedade, rendidos à ditadura do relativismo. Só que com o tempo, os fariseus foram perdendo a essência, mas preservando a forma. Estavam ocos por dentro, mas o verniz estava bonito. Eram como sepulcros caiados, limpinhos do lado de fora, cheios de podridão por dentro. E João Batista está olhando esse time vindo para ouvi-lo, com a capa da religiosidade, mas vestidos com os trapos da hipocrisia. Mas quem são os saduceus? Haviam muitos fariseus e saduceus vindo. Os saduceus também no começo, nesse período interbíblico, sobretudo depois da guerra macabeia, que se venceu lá aquela profanação do templo, eram também do movimento de reforma e reavivamento, mas os saduceus se curvaram à cultura helênica, à cultura grega. Qual era a base do pensamento grego? O dualismo. Ou seja, a matéria é essencialmente má, o espírito é essencialmente bom. Os gregos negavam, por exemplo, a doutrina da criação, da encarnação, da ressurreição. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em todo o Velho Testamento, apenas no Pentateuco. Eles se tornaram o que nós chamamos hoje dos teólogos liberais do primeiro século. O que ganharam? Eles se tornaram também colaboracionistas do Império Romano. O que ganharam como moeda de troca? A mina de ouro da religião judaica, a administração do templo. Vocês sabem que a classe sacerdotal vinha dos saduceus. O templo de Jerusalém era o centro cultico da nação. As festas que aconteciam, as caravanas do mundo inteiro iam para Jerusalém. É só ler Atos 2, ver quantas nações estavam representadas em Jerusalém. Só que os adoradores, ao virem das mais diversas áreas do mundo, trazendo as moedas estrangeiras, não podiam comprar sacrifícios com a moeda estrangeira, tinha que fazer a troca da moeda na praça do templo, nas mesas dos cambistas, e eles cobravam taxas exorbitantes para embolsar o dinheiro. Os adoradores não podiam trazer os animais para o sacrifício de casa, o cordeiro, a rola, a pomba, tinha que comprar lá na praça do templo. Era um curral a praça do templo, era cheio de gaiolas, de pombas e rolas, e tinham que comprar lá deles, pagando um preço exorbitante para eles se enriquecerem. Foi por isso que Jesus ficou irado, pegou o chicote e começou a expulsar os vendilhões do templo, virando a mesa dos cambistas, abrindo as gaiolas, abrindo os currais, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É um lugar onde um ladrão rouba e corre para lá para esconder-se. Quando João Batista está olhando esse time aí vindo, no meio da multidão, é que ele diz: raça de víboras,
que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é que a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Porque o veneno da víbora é Deus quem colocou, mas o veneno da hipocrisia é o diabo que colocou. Agora notem comigo, ele alerta sobre o perigo real do inferno, no verso 7, quem vos induziu a fugir dele vindouro? Eu fico escandalizado. A primeira vez que o cara se levanta para pregar, depois de 400 anos, ele vai pregar logo sobre o inferno. Não tem coisa melhor para pregar, não? Não tem uma mensagem mais leve, não? Irmãos, pregar sobre o inferno até hoje não dá ibope, não. Ninguém vai dar um tapinha nas costas do pregador, ó, foi legal, hein, gostei, hein. Agora deixa eu lhe dizer, pegando emprestado uma frase do Cláudio, é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. É melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. Nós não temos nenhum compromisso em agradar os ouvintes, nós temos compromisso em pregar para a salvação dos ouvintes. Terceiro lugar, ele alerta sobre o perigo, irmãos, do falso arrependimento, no verso 8, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Porque hoje tem muita gente pregando uma graça barata. Sabe o que é a graça barata? É a graça que justifica o pecado e não o pecador. Não pode pecar, não tem problema. Não, Deus é misericordioso, a graça de Deus vai te assistir. Não tem problema não, pode levar a vida que você quiser, Deus é muito bom, está tudo bem. Não é preciso demonstrar fruto de arrependimento. A graça de Deus não justifica o pecado, justifica o pecador. Para mudar a vida dele, para restaurar a vida dele, para salvar a vida dele. Quarto lugar, o perigo da falsa confiança religiosa. Olha comigo, por favor, o versículo 8, a parte B. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Pasmem vocês, irmãos. Tem gente até hoje, eu conheço alguns, na igreja evangélica brasileira, que ainda pensa que se você nascer em Israel, se a sua certidão de nascimento é israelita, você está salvo. Esse pensamento é antigo. Aquele pessoal lá estava dizendo, olha, está tudo bem com a gente. Sabe por quê? Porque o sangue do ancestral da nação, o sangue do fundador da nação, está correndo nas nossas veias. Agora deixa eu lhe dizer algo bem claro. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. O verdadeiro Israel de Deus é a igreja. Então tem muita gente hoje com a mesma falsa confiança religiosa. Você é salvo, mas é claro, gente, eu sou crente desde criança. Você é salvo? É claro, eu sou um calvinista convicto, não sou um arminiano convicto. Você é arminiano convicto, calvinista convicto, é coisa boa para você, mas isso não salva você não. Ninguém é salvo porque frequenta a igreja batista, ou assembleia, ou presbiteriana, ou metodista, ou católica, ou esta, ou aquela. Isso é falsa confiança religiosa. A religião pode ser uma bênção, a denominação pode ser uma bênção, mas quem nos salva é o Senhor Jesus Cristo. Agora notem em último lugar, o perigo da vida infrutífera, versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você conhece? A árvore é pelo fruto. Se não tem bom fruto, a árvore é má. Bom, talvez você agora pergunte de novo, pastor, essa pregação de João produziu resultado? Porque o que importa para nós é que a pregação produza resultado. Vamos ver. Para mim aqui é um avivamento. Oh, irmãos, ninguém levou para o deserto uma multidão. O deserto da Judéia, vocês que conhecem sabem disso. Montanhas, vales. Não é aquela areia fininha que afaga os pés, não. É pedregulho. Quente demais de dia, frio demais de noite.
E a multidão está lá. Aliás, Lucas diz, as multidões. E quando esse time todo está ouvindo João Batista, qual foi a resposta? Em tempos de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório, o apelo parte do auditório para o pregador. Quando Pedro está pregando em Jerusalém, no Pentecostes, foi o auditório que apelou para ele. O que nós vamos fazer? E ele diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, é para aqueles que estão longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. As multidões estão ouvindo João Batista, os soldados estão ouvindo João Batista, os cobradores de impostos estão ouvindo João Batista, e eles estão perguntando, e daí? O que nós vamos fazer com essa palavra? Então tem 3 resultados aqui que eu chamo a sua atenção. Primeiro, versos 10 e 11. As multidões o interrogavam dizendo, que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está querendo dizer? Você quer saber se uma pessoa é salva mesmo? Você quer saber se o cara é convertido mesmo? Veja se ele é generoso. Generoso. Ô, gente, não combina crente, pão duro, avarento, mão de vaca. Combina não. Crente tem o coração aberto, o bolso aberto, a mão aberta, a casa aberta. Agora notem vocês, que naquela época, não era tão fácil adquirir bens de consumo como hoje. O cara que tinha 2 túnicas, ele era só fulano. O cara comprava uma túnica e usava a túnica até acabar. E João Batista dizendo, quem tem 2 túnicas, dê uma. Quem tiver comida, faça o mesmo. Às vezes eu vejo por aí afora, gente reclamando, ô pastor, vamos fazer um bazar aqui na igreja, para vender roupas baratinhas, usadas, usáveis. E começaram a trazer roupa velha, roupa rasgada, desbotada, sapato furado. Para desafogar o guarda-roupa, o cara está entupido. Meu irmão amado, eu quero lhe desafiar hoje, se você não tem essa prática, seja generoso. A alma generosa prosperará. Quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. Reter mais do que justo é pura perda. Talvez você não tenha essa prática, adote a prática de todo mês, se possível toda semana, dá uma oferta para alguém. E você vai ver a revolução que Deus vai fazer na sua vida. Agora, prestemos atenção. Generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa para os outros ou dá comida. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento. Você prova que se arrependeu quando você é generoso. Mas vamos lá, em segundo lugar. Olha aí comigo, por favor, o versículo de número 12 e 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Aqui eu estou falando da fazenda, Ministério da Fazenda, a Receita Federal de Roma. Você sabe que hoje o leão está de olho em você, conhece você, sabe o que você tem, até o que não tem. Naquela época não era assim. Como é que Roma recolhia os tributos e impostos? Dando uma concessão para alguém explorar os impostos e tributos numa determinada região, com o propósito de repassar aos cofres de Roma um valor definido. Só que Roma não se importava quando esse cobrador de imposto, ou quando esse publicano cobrava muito mais para embolsar o resto. Esse time está lá ouvindo João Batista. E perguntando, ô João, e aí, o que a gente faz? E João responde, não cobreis mais do que o estipulado. O que João está dizendo? Você quer saber se um cara é crente? Se ele é honesto nos seus negócios. Se ele é íntegro nas suas transações comerciais. Se ele não passa a perna nos outros. Se ele não é um explorador. Ô meus irmãos, a igreja evangélica brasileira precisa passar por um choque ético. Um choque ético. Eu não estou dizendo que ser honesto leva você para o céu, não. Eu conheço gente que não crê em Deus que é honesto. Pelo menos na transação comercial. E conheço aqueles que se chamam de crentes caloteiros.
Gente que faz dívida com a intenção de não pagar, que passa a perna nos outros. O que João Batista está dizendo é que o Evangelho, e você vai perceber no verso 18, que ele está pregando é o Evangelho produz mudança, mudança da vida, mudança do caráter, mudança na conduta, mudança nos relacionamentos, mudança nas finanças, mudança de vida. Nós não podemos ter uma igreja com 30% de evangélico da população brasileira e não influenciar a população brasileira. Mas vejamos em último lugar, versículo 14, também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. O que está acontecendo aqui? Vamos entender. João Batista está dizendo o seguinte para o soldado, olha, não se aproveite da farda que você veste, para exorbitar na sua autoridade, para oprimir as pessoas. O que ele está querendo dizer, não deis denúncia falsa? É que os soldados naquela época estavam mancomunados, conluiados com os cobradores de impostos, com os publicanos, para embolsar parte da grana arrecadada. Então vou ilustrar. Chegava o publicano na casa do Sr. José. Ô Sr. José, eu vim comunicar ao senhor, que o seu tributo esse ano é tanto. O Sr. José disse, não, mas eu não aguento pagar isso tudo. Se eu for pagar esse tanto de imposto aí, eu vou passar fome, eu não vou poder manter a minha casa, sustentar a minha família. Sou José, o tributo é tanto, não discutia não, ia embora. Entrava na hora o soldado. Sou José, o imposto é tanto. Eu não posso pagar, sou José, o imposto é tanto, se o senhor não pagar, eu te denuncio. E ser denunciado no Império Romano, era botar a cabeça a prêmio. João Batista diz ainda, olha, contente com o seu salário. Não use de mecanismos de exploração, de propina ou de atitudes ilícitas e imorais para você engordar o seu salário, para você se enriquecer. Eu sei que essas práticas não existem mais hoje, mas nunca é demais alertar. O que João Batista está dizendo é que o Evangelho muda a vida do ser humano, transforma o seu caráter em todos os aspectos da vida. Mas deixa eu terminar tratando de 3 atitudes desse pregador. A primeira coisa é a identidade dele. Irmãos, o verso 15 é impressionante. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos, preste atenção, não alguns, todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. O que está acontecendo aqui? As multidões estão lá, e de repente o cochicho de pé de ouvido em pé de ouvido, gente, esse cara aí, tão corajoso, tão firme, tão granítico nas suas posições, ele não é precursor a coisa nenhuma, ele é o Messias, é ele, oh, gente, é ele mesmo, é ele, viu, olha, esse cara aí é o Messias, ele é o Messias, eu não tenho dúvida, ele é o Messias, todo mundo pensando a mesma coisa, e essa cogitação da multidão se transforma numa pergunta, que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada da serpente, porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Olha a isca venenosa aí. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia dizer, bom, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Eu acho que se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele foi categórico. Diz, não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Não, eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Não, eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me curvar, tirar as sandálias dos seus pés. Eu tenho um lema, convém que ele cresça e que eu diminua. Não queira receber a glória que só pertence a Jesus.
A segunda coisa que me impressiona nesse homem, confira comigo o versículo 16, é o reconhecimento da limitação do pregador. Vamos entender isso aqui, irmãos. Você e eu somos muito limitados. João Batista diz assim: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que ele está querendo dizer? Nós pastores aqui, não importa o jeito que você batiza, não. Se você batiza por aspersão, se você batiza por efusão, se você batiza por imersão, você só pode administrar o símbolo, mas você não administra o simbolizado. Você não tem poder de batizar alguém com o Espírito Santo e com fogo. Você só pode pregar aos ouvidos, você não tem poder para pregar ao coração, só o Espírito Santo pode fazer isso. Você pode pegar os elementos da ceia, partir o pão, distribuir o vinho, mas você não tem poder de tornar isso eficaz no coração das pessoas. Nós temos que baixar a bola, baixar a bola, baixar a bola. Somos limitados. Mas eu termino aqui dizendo que João Batista é um homem corajoso. Ele não é um profeta da conveniência. Ele é um arauto do Rei dos Reis. Está escrito no verso 19: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. O que está acontecendo aqui? Eu disse para vocês no começo, que Herodes o Grande, o pai dessa patota aí do verso 1, foi casado 9 vezes, ou casou-se 9 vezes, formando o que nós chamamos de uma família disfuncional, o fenômeno meio-irmãos. Desses filhos, 4 assumiram um governo, nas 4 tetrarquias, mas filhos dele também não tiveram ascensão ao poder político. Dentre eles, Filipe I. Esse Filipe do versículo 1 aqui é o Filipe II, porque o Filipe I morava em Roma, casado com Herodias, que também era filha de Herodes o Grande, com outra mulher. Aí um dia esse Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, vai a Roma e se engraça com a sua cunhada. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, era casado com a filha do rei Aretas. E Herodias diz para ele: eu abandono seu irmão, eu me caso com você, mas você vai ter que se divorciar da filha do rei Aretas. Herodes Antipas topou, e retorna de Roma, trazendo Herodias a tiracolo, como sua mulher. Aliás, o pecado de Herodes não foi só de adultério, foi também de incesto, porque Herodias era aparentada dele. Quando João Batista vê essa cena, corajosamente, ele bota o dedo na ferida e diz para o rei: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Eu fico imaginando que se nós hoje fôssemos tratar de determinadas áreas pessoais dos poderosos deste século, nós não teríamos também vida fácil. Passou a ser odiado. Mas João Batista preferiu ir para a prisão e ter a consciência livre, do que ficar livre e ter a consciência acorrentada. Ele preferiu perder a cabeça do que perder a honra. Ele não era um profeta da conveniência, ele era um pregador do evangelho. Diz a Bíblia que acontece numa festa, aniversário de Herodes. Ele convida os seus ilustres convivas, talvez numa roda de bebedeira. A filha de Herodias dança de uma maneira deslumbrante aos seus olhos, e ele faz promessas inconsequentes para ela. E a menina, muito esperta, pergunta para a mãe: o que é que eu peço? E Herodias diz: peça a cabeça de João Batista, numa bandeja. João Batista estava na prisão. E que prisão? Prisão de Maquerós, ao lado do Mar Morto. Temperatura média durante o dia 45 a 50 graus. O maior homem dentre os nascidos de mulher, o homem que arrastava multidões para o deserto,
está preso. Quando de repente chega uma ordem para degolar João, e a cabeça de João é apresentada como prêmio de uma festa macabra, para atender aos interesses de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente e de um rei bêbado. E você sai dessa cena escandalizado, perplexo, dizendo: que tragédia. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que é melhor morrer pelas nossas convicções do que viver uma vida rendido à ditadura do relativismo. É melhor morrer pela fé do que abafar a voz da nossa consciência. É melhor dar a vida por este ideal do que viver com a consciência prisioneira da culpa. E por mais amargo que seja o sofrimento na terra, posso lhes garantir que o céu indenizará qualquer sofrimento aqui. Porque o que importa para um homem não é como ele morre, mas como ele ressuscita. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Eu pergunto a vocês: que pai, que mãe, em sã consciência, bota hoje o nome de um filho de Herodes? Só os ignorantes ou os loucos, para apoiar uma agenda dessa, para dar nome a um filho de Herodes. Porém, João Batista, preso e degolado, morto ainda fala, e inspira milhões de pessoas, e motiva milhões de pessoas a andarem com Deus e a viverem para a glória de Deus. Que Deus nos dê fibra, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê postura de vivermos na presença de Deus, para a glória de Deus, para vermos as mudanças do Evangelho no coração de milhares e milhares e milhares de pessoas na nossa geração. Que o Senhor nos ajude. Amém.